Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Aleloja, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez a abordagem vai ser um pouquinho diferente. Nos últimos vídeos eu fiz a modelagem pegando uma peça, fazendo as medições aqui junto com vocês e aí depois passando para um software de modelagem 3D, no caso o SolidWorks. Dessa vez a gente vai ter esse desenho técnico que está aparecendo aí na tela e a gente, a partir do desenho técnico, vai fazer a modelagem 3D. Então você pode imaginar como se um cliente chegasse para você com esse desenho técnico e pedisse para você fazer a modelagem 3D para ele ver como é que ficaria realmente essa peça e quem sabe fazer algum tipo de adaptação ou alguma coisa assim. Então você tem vários tipos de abordagem. Você pode fazer a abordagem por medições, como eu fiz da última vez nos últimos vídeos, ou então você pode fazer a abordagem tendo um desenho técnico e passando isso para modelagem 3D, ou quem sabe por fotos. Enfim, tem vários tipos e tem um vídeo onde eu explico em detalhes todas essas diferentes abordagens de projeto. O link vai estar aqui na descrição e é um vídeo que eu acho que vale muito a pena vocês verem, porque realmente abre muito a cabeça assim com relação às diferentes formas de você encarar um projeto. É um conteúdo exclusivo e o mais importante é gratuito, então basta acessar o link aí na descrição. Falando um pouco mais sobre esse projeto em específico, isso aqui é uma peça de um motor rotativo que eu acabei participando quando eu fiz uma iniciação científica na faculdade. O motor rotativo era esse aqui, eu não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente a gente fez a modelagem 3D completa do motor, e aí a peça que a gente vai modelar é esse eixo que está aqui, né? Não dá para ver direito, mas eu tenho aqui a imagem em vista explodida, que aí dá pra gente ver. É esse eixo inferior aqui, e aí ele está aparecendo aqui, ele já está encaixado nessa outra peça, que é o braço maior. E aí o nosso objetivo então vai ser fazer a modelagem desse eixo. E aí você tem em mãos esse desenho técnico e você quer fazer a modelagem 3D a partir dele. Basicamente o desenho técnico é um documento onde ele vai ter todas as informações relevantes de uma peça, ou seja, a pessoa que, por exemplo, for usinar essa peça, ele apenas pelo desenho técnico consegue ter todas as informações importantes para fazer aquela usinagem. Ou, no nosso caso, a gente tem todas as informações importantes para fazer a modelagem 3D. A gente tem diversas vistas, tem diversas informações, tem as medidas e a gente consegue passar isso para o software. Então a primeira coisa, o primeiro passo importante a gente dar é a gente começar a entender melhor esse desenho técnico. Basicamente a gente tem uma série de vistas, uma vista aqui meio que olhando de cima a peça, uma vista olhando de frente, né, depende da referência, e uma vista aqui olhando de trás. E também uma vista em seção. O que é isso? É como se a gente pegasse aquela peça, aquele eixo, e cortasse ele no meio e estivesse vendo ele pelo meio. Isso é importante porque a gente pode dar algumas informações que não são vistas aqui nesses ângulos externos aqui, né? Mas eu já vou entrar em mais detalhes com relação a isso. Então vale a pena a gente começar a pensar como é que a gente vai fazer no software de modelagem 3D. Basicamente, o que eu penso aqui que talvez seja a melhor abordagem, e eu acho que sempre é válido você perder um pouco de tempo olhando o desenho técnico e pensando qual caminho você vai seguir no software, para justamente pensar se aquele é ou não o melhor caminho a ser seguido. Claro que a prática vai te dar muito mais noção de qual caminho seguir, mas é importante perder esse tempo aqui. O que eu pensaria em fazer basicamente é dividir essa peça em 3 partes. Começar fazendo a modelagem dessa extremidade aqui, depois a modelagem dessa região central da peça e finalizar com essa última região aqui. Existem outras abordagens que você pode seguir. Um software de modelagem 3D não tem só um caminho a ser seguido. Você pode fazer por diversas formas, mas claro, tem sempre aquela forma mais otimizada que você vai fazer de forma mais rápida, sem perder muito tempo. Deixa aqui nos comentários se vocês, olhando esse desenho técnico, tiveram alguma outra ideia, porque é sempre legal pra gente discutir e quem sabe ver se a sua ideia talvez seja até mais otimizada do que a minha. Então vamos lá, eu tô aqui no SolidWorks, vou virar aqui em arquivo novo, a gente vai criar um arquivo de peça, posso dar OK. E aí, como a gente vai começar fazendo a modelagem dessa primeira parte aqui, a ideia que eu tenho é da gente fazer o esboço dessa região toda aqui e aí fazer o ressalto base extrusão para dar esse volume aqui para a peça. Então a gente vai vir aqui no plano frontal, como se a gente estivesse olhando de frente para aquela nossa peça. Vou criar um esboço no plano frontal e aí a gente pode começar a fazer o desenho dessa nossa peça. E aí uma coisa importante para você notar, veja que aqui é curvo, ele não é reto assim, ele faz esse comportamento. Por quê? Porque basicamente isso aqui era um círculo perfeito, onde depois a gente tirou essa região aqui para de fato fazer esses dentes aqui do eixo. Então a abordagem que eu vou fazer é exatamente essa. Eu vou no SolidWorks fazer um círculo
com esse diâmetro aqui, e aí vou fazer propriamente os dentes. Veja que nessa vista não tem especificado o diâmetro, só tem o diâmetro desse círculo aqui interno, que é de 42 milímetros. Se você tiver com dúvida em relação a esse H9, você não precisa se preocupar com isso agora, é uma abordagem mais técnica, mas basicamente aquele H9 diz que aquilo ali é um eixo onde ele vai entrar com uma certa folga em relação a outra peça onde ele vai encaixar. Basicamente é para definir uma tolerância onde o cara que for usinar a peça, ele vai saber que ele pode ter um erro ali naquela peça de tanto para mais ou para menos. E aí isso tudo é padronizado por norma e o H9 diz lá, você pode ter uma medida aqui de 42 milímetros mais tanto ou de 42 milímetros menos tanto. Você pode ficar ali naquele gap. Mas para nossa modelagem 3D, isso não vai alterar em nada, a gente vai botar aqui um círculo com diâmetro de 42. E aí, mais uma observação importante é que você pode ver que no desenho técnico não está especificado qual a unidade das medidas que a gente está usando. O certo mesmo seria ter especificado essa unidade, mas enfim, na hora que eu acabei fazendo esse desenho técnico lá no trabalho, eu não especifiquei isso, porque o funcionário que ia fazer a usinagem 3D, ele sabia que a gente estava trabalhando com milímetros. Mas vamos deixar aqui especificado que a gente está trabalhando com milímetros. E aí veja, essa primeira parte aqui da peça é justamente essa vista de corte aqui, dessa seção AA, que basicamente é essa seção aqui, como se a gente tivesse cortado a peça nessa linha aqui. E aí aqui está especificado que o diâmetro é de 48 milímetros, que nada mais é então que esse diâmetro desse círculo externo, que vai ter então 48 milímetros. Então aqui no plano frontal, eu venho aqui com a entidade de esboço de círculo, boto ele aqui centralizado, arrasto e vou fazer um outro círculo também aqui na região externa. O círculo interno vai ter os 42 milímetros, então vem aqui em dimensão inteligente no círculo, digito aqui 42, boto milímetros e o externo vai ter 48, então posso botar aqui diâmetro de 48 milímetros também. E veja, essa peça é vazada, ela tem um furo também, quer dizer, ela tem um outro círculo aqui que nessa imagem também não está especificado o diâmetro. E aí se você analisar com calma aqui o desenho técnico, você vai ver que o diâmetro vai estar especificado aqui nessa unidade. E aí de novo tem outras informações aqui que para algumas pessoas pode ser estranho, mas basicamente é a tolerância desse furo. E aí tá mostrando que a pessoa quando for usinar pode ter 37 milímetros e essa aqui é a faixa de variação desses 37 milímetros. Mas de novo, isso aqui não importa muito pra gente agora, vamos focar na modelagem 3D, vamos caminhando aos poucos até chegar a alguns conteúdos mais aprofundados. Então a medida interna aqui vai ser de 37 milímetros. Vamos fazer também esse círculo, então venho aqui, faço mais um círculo no esboço e digito aqui 37 milímetros. E aí a gente volta aqui para essa vista e a gente quer fazer esse desenho aqui. E por essa informação aqui, a gente sabe que aqui vai ter 8 milímetros. Novamente vamos esquecer esse H9. E veja, essa altura aqui, a gente já vai ter definido por esse círculo interno e por esse círculo externo que a gente já esboçou. Então, são esses dois externos aqui que nos interessam nesse momento. A gente vai fazer aqui em qualquer lugar com o comando de linha, a gente faz aqui unindo, e eu posso apertar Enter para voltar para o último comando que a gente estava usando, que é o de linha, e faço ele aqui. Veja que eu fiz inclinado de qualquer jeito, mas porque eu quero mostrar para vocês como é que a gente vai deixar ele exatamente como no desenho técnico. A gente pode reparar então que essas duas retas são verticais e estão centralizadas com essa linha de centro aqui que está aparecendo aqui no desenho. Então eu vou fazer exatamente isso que está aparecendo aqui. Eu vou fazer uma linha de centro para mostrar que está passando aqui pelo centro da nossa peça e vou garantir que essas retas estejam a 4 milímetros para um lado e 4 milímetros para o outro lado. E aí aquela linha que estava aparecendo no desenho técnico é só uma linha de referência. Então, eu não quero simplesmente criar uma linha. Eu clico aqui na setinha do lado e tem a opção de linha de centro, que é justamente uma linha tracejada onde ela não vai ser utilizada no esboço final. Ela só serve de referência para alguma medida. Então, linha de centro, clico aqui na origem, arrasto para cima. Se eu trouxer ela reta aqui, ela já vai estar com a condição de verticalidade. Veja, se eu clicar, a relação de verticalidade já está definida. E aí agora eu quero adicionar a relação de verticalidade tanto para essa reta quanto para essa. Posso já clicar nas duas, aparecem as relações aqui e eu adiciono vertical.
aí elas já ficam retas, mas estão livres aqui porque a gente ainda não definiu as medidas. A primeira medida eu vou dar 8 milímetros aqui para ela, 8 milímetros. E agora a gente quer garantir que ela esteja com 4 milímetros para cada lado. Eu posso simplesmente clicar aqui nas duas retas e na linha de referência e ter a opção aqui de simétrico, que ele já vai definir aqui a condição de simétrico, ou então eu poderia simplesmente, eu apertei Ctrl Z aqui para voltar, eu poderia simplesmente pegar essa reta e essa outra aqui e definir que ali vai ter 4 milímetros, que dá no mesmo. Beleza, a gente já tem aqui uma ideia mais ou menos do esboço, mas ainda falta a gente cortar o restante desse círculo, porque aí a gente vai ter exatamente o esboço que a gente queria. Então, se eu vier aqui no comando de trim, que é aparar entidades, eu posso simplesmente clicar aqui no círculo de fora, veja que ele já fica em vermelho, e se eu apertar nele, ele vai cortar todo o restante e fica aqui só com esse dente superior. Aí você pode estar se perguntando, por que você já não fez os outros dentes logo aproveitando aquele círculo? Porque eu vou usar o comando de padrão angular de esboço, que vocês já vão entender o que é, que justamente vai pegar aquele dente que a gente acabou de fazer e replicar ele no círculo. Aqui tem a opção de padrão linear de esboço, que aí simplesmente ele vai replicar aquele esboço numa reta, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que ele replique no círculo, então é padrão circular, basta eu clicar na setinha padrão circular de esboço. E aí a primeira coisa que eu gosto de fazer é aqui na opção entidades para fazer o padrão. Eu posso deletar o arco, porque como ele estava já selecionado, acabou selecionando automaticamente, então eu deleto essa entidade. E eu quero fazer o padrão desse dente todo, então dessa e dessa aresta. Ele já fez aqui a simulação, por quê? Porque o ponto 1, que é justamente esse ponto central, já estava selecionado. E aí nessa opção aqui tem a quantidade de padrões que ele quer replicar. Se a gente aumentar, ele vai fazendo a simulação e já fica do jeito que a gente quer. O nosso eixo aqui, no caso, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 padrões. Então a gente pode botar aqui 8. Ele já vai ficar com um ângulo igual entre ele, espaçado igualmente. Posso dar o OK e veja que ele já fica aqui totalmente definido. Para o software entender que a gente pode já fazer a extrusão dessa peça, a gente tem que aparar essas regiões internas. Então eu venho aqui no comando de aparar entidades e venho cortando aqui na frente todo esse esboço aqui de dentro dos dentes. Após aparar, agora sim a gente já consegue fazer o comando de extrusão e veja que a gente tem o perfil exato daquele desenho técnico, que é esse perfil aqui que a gente está vendo. E aí, ao usar o comando de extrusão, a gente vai dar volume para esse perfil e a gente vai dar um volume de 40 milímetros. Então podemos vir aqui no comando, inserir, ressalto base, extrusão, que ele já vai mostrar para a gente. Eu vou fazer a inversão aqui da direção, veja que ele está fazendo para cá, mas eu quero que ele faça para o outro lado. Então basta eu clicar nessas duas setas que tem aqui, ele vai inverter a direção e eu vou dar aqui a dimensão de 40 milímetros, posso dar Enter, dar o OK e a gente já está com a nossa primeira parte do eixo feita. A próxima parte que a gente vai fazer é essa daqui, que é basicamente um círculo vazado aqui no meio, que é essa parte aqui que vocês podem ver. Então ele vai ter este diâmetro externo e esse diâmetro interno. E aí o diâmetro externo a gente já consegue ver aqui, que vai ser de 50 milímetros. Novamente eu vou esquecer essa tolerância daqui. E o diâmetro interno vai voltar a ser os 37 que a gente já tinha feito antes, porque esse furo passa aqui por toda a peça, como vocês podem ver. Então o que eu quero fazer aqui é criar um esboço nessa face daqui. Então basta eu selecionar a face, abro essa caixa aqui, clico em esboço, posso apertar Ctrl mais 8 para ficar de frente para o esboço e basta fazer um círculo na origem, que vai ser esse diâmetro externo de 50 milímetros. Então vem dimensão inteligente, 50 milímetros. E vou fazer o diâmetro interno, que é o do furo, que na verdade eu poderia fazer aqui o círculo e definir novamente 37 milímetros, que aí obviamente vai estar igual àquele outro círculo, ou então eu posso simplesmente deletar essa entidade, selecionar aqui o círculo que a gente já tinha feito e apertar aqui em converter entidades, que ele já vai fazer o esboço aqui preto. Repare que o nosso círculo aqui está todo quebrado em arestas, eu já até expliquei isso no outro vídeo,
mas é porque o software otimiza isso dependendo das configurações que você já definiu. Eu vou mudar aqui rapidamente, vou vir em opções, propriedade do documento, qualidade da imagem, vou trazer aqui para uma maior precisão, posso dar o OK e veja que agora sim o círculo já está bem mais bonito. Posso então de novo agora usar o comando de ressalto base extrusão, em vez de vir aqui por cima eu vou vir no comando de recursos, ressalto base extrusão, e aí falta a gente entender essa dimensão aqui, que é o que a gente vai dar de volume para essa nossa extrusão. Veja que a peça toda ela tem 141 milímetros, essa outra extremidade tem 25 milímetros e essa outra 40. Então nada mais vai ser do que 141 menos 25 e menos 40. Eu estou indo devagar porque eu sei que tem pessoas de diversos níveis do SolidWorks que vão estar fazendo essa modelagem. Pode ser a sua primeira vez, pode ser que você já esteja aqui há um tempo, então eu prefiro ir assim devagar. E aí você não precisa fazer essa conta aqui de cabeça não, tá? Você pode botar isso aqui na dimensão lá que o software já vai entender. Basicamente você digita aqui 141 menos 25 menos 40. Pode até botar milímetros aqui, se já tiver por padrão ele já vai entender que é milímetros, posso dar o Enter que ele já vai fazer a conta de que vai dar justamente 76 milímetros. Se eu der o OK com essa opção aqui de unir resultado, ele já vai juntar com a peça anterior. Se não, ele vai criar um corpo separado, eu vou fazer essa opção para vocês verem, e aí a gente vê que tem dois corpos criados, o que a gente já tinha modelado e esse novo corpo ali. Mas eu não quero isso, então eu vou aqui no comando de ressalto base extrusão que eu tinha feito, editar recurso, e vou unir resultado, posso dar OK e agora sim veja que a gente tem um corpo totalmente unido. E a gente já está aqui com uma boa parte da nossa peça modelada, falta então por fim a gente fazer essa outra extremidade aqui, que o procedimento vai ser exatamente o mesmo de antes. A gente vai fazer aqui uma linha de centro, vai fazer esse perfil, vai fazer o padrão circular para fazer todos esses dentes e vai usar o comando de extrusão, só que agora com 25 milímetros. Tenho certeza que você já está pegando a ideia do procedimento que a gente vai seguir, só que veja que agora a gente tem diâmetros diferentes, são medidas diferentes. Essa última porção, ela tem um diâmetro maior, tanto é que você pode reparar que esse diâmetro vai diminuindo aqui como se fosse uma escada. Então vamos seguir o mesmo procedimento, a gente vai fazer um círculo externo, que novamente a gente não tem a medida do diâmetro, mas se vier aqui nessa parte do desenho técnico, tem o diâmetro de 54 milímetros. Só que então agora eu vou criar um esboço nessa outra extremidade, criar esboço, Ctrl 8 para ficar de frente para o esboço, usar o círculo na origem, arrasto para o lado, vou fazer o diâmetro aqui de 54 milímetros. Vou fazer esse círculo interno aqui também, que aí ele vai ter um diâmetro de 46 milímetros. Então, de novo, um círculo de 46 milímetros. E vou deixar para fazer esse furo central depois. Apertar Ctrl 8 de novo para ficar de frente. Vou fazer duas retas. Agora eu já vou fazer a reta na vertical. Então, basta eu trazer para cima. Veja que ali do lado em amarelo já está aparecendo a relação de verticalidade e que esse ponto vai ser coincidente com o círculo, e posso fazer de novo outra reta aqui, fazendo aqui boa parte do nosso dente. Essa medida aqui do dente agora vai ser de 9, ela está aparecendo aqui no desenho técnico. Então vem dimensão inteligente, pego as duas retas, digo para ele que ali vai ter 9 milímetros e crio novamente uma linha de centro, ali do lado da seta de linha, tem a opção de linha de centro, faço ela aqui na vertical e vamos usar agora a abordagem de dizer que é simétrico, então clico nas duas retas e na linha de centro, aplico a condição de simetria e pronto, o nosso dente está praticamente definido. Vou de novo aparar entidades, aparo essa parte externa aqui do nosso círculo, venho aqui em padrão circular, eu estou indo mais rápido agora porque o procedimento é muito parecido com o de antes. Se eu simplesmente sair clicando aqui nas arestas, ele já vai entender porque essa aresta está ligada a esse círculo aqui, ele já percebe que é a origem e agora a gente vai poder botar a quantidade. Que é sempre bom verificar, eu acredito que vai ser a mesma quantidade, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exatamente. Então posso vir aqui, digitar 8. Ele já vai fazer com distâncias iguais entre eles. Vou aparar novamente as entidades. Agora aparar essas todas aqui do meio do dente. Veja que se eu tentar fazer a extrusão direto daqui, ele não vai fazer porque ele vai acusar algum erro. Se eu der o OK, ele não vai fazer porque o esboço está com algumas entidades fechadas aqui. E aí a gente tem que realmente vir aparando para deixar o esboço completo.
Então vou aparar aqui, aqui, aqui e aqui. E aí só está faltando agora a gente definir o nosso furo aqui, né? Então eu vou de novo converter a entidade ali central, ele já está aqui feito, posso vir no comando de inserir, ressalto base e extrusão. A gente volta aqui no desenho, vê que vai ter 25 milímetros, posso digitar aqui 25 milímetros, vou deixar a opção de unir resultado ativada, e aí a gente já tem aqui o nosso eixo todo criado. Aí agora só um a mais, para você perceber que essa vista aqui realmente está correta, a gente pode agora na nossa peça fazer uma vista de seção, cortar a nossa peça ao meio, justamente aqui no centro dela, para ver se isso está de fato certo. Então, aqui nessas opções superiores, você tem aqui vista de seção. Ao clicar, já vai fazer uma vista de seção. Não se assuste se a sua peça de fato sumir, porque está selecionado o plano frontal, mas a gente quer cortar no plano que corta o meio da peça, que aí poderia ser ou esse plano superior, ou, para ficar igualzinho do desenho, esse plano direito. E aí você, se clicar aqui na seta, você pode ver os dois lados, o que for de seu interesse. Vou dar o OK e veja que a gente tem nessas duas faces aqui justamente o que a gente tem no desenho técnico, que é esse perfil aqui, como vocês podem ver. Para sair dessa vista de seção, basta clicar de novo aqui na opção vista de seção e a gente volta para a nossa peça original. Outras informações importantes, você vê que o desenho técnico ainda dá aqui o material do componente, que no caso é o aço 1045 terfilado. Ele ainda define aqui que essas ranhuras, né, esses nossos dentes que a gente fez, vão seguir a norma DIN 5463, é normatizado, e diz que vai ser uma peça. Assim, a pessoa, quando for se receber esse papel para fazer a usinagem 3D, saberia de todas as informações. Como de costume, vai estar aparecendo agora, então, a renderização para vocês. Eu apliquei de fato o aço 1045, como é no Design Tech, que aí ele fica com uma aparência ainda mais real de como é que a peça final vai ficar. Mais para frente eu vou ter um vídeo explicando como é que eu faço essas renderizações, qual software eu uso, mas não é o caso desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Tem as redes sociais aí na descrição também, se vocês quiserem ter um contato mais direto comigo, e vai ser legal ter essa participação aí de vocês também. Beleza, galera? Obrigado mais uma vez por terem acompanhado até aqui. Vocês podem deixar as críticas, comentários aí na descrição. Se eu estou indo rápido demais ou devagar demais, pode falar que aos poucos eu vou melhorando o conteúdo para vocês, tá bom? Então obrigado e até o próximo vídeo.